Anteriormente, nós estávamos aqui discutindo a questão do Brasil, né? Somos bastante evoluídos, mas, ao mesmo tempo, em se tratando de ciência, a gente está sempre preocupado com a aplicação, com as verbas. Então, eu pergunto, doutora Rosália, como é que é isso? Nós estamos avançados, mas nós temos garantia da evolução dessas pesquisas em termos de recursos? Parece que, finalmente, nós estamos conseguindo algum apoio. Vemos que o Ministério da Saúde resolveu financiar esse estudo das terapias celulares em coração. Essa é uma questão muito complexa para um país pobre como o Brasil, onde as questões de atendimento médico são tão sérias. Essas pesquisas, na fase inicial, são muito caras, mas depois, se elas se tornarem terapias, se elas se mostrarem adequadas, elas são extremamente baratas. Elas utilizam células do próprio paciente ou de uma linhagem celular e é um procedimento muito simples. Então, se elas forem eficazes, vai economizar uma quantidade enorme de dinheiro ao Sistema Único de Saúde. Esses pacientes não precisam mais de transplantes cardíacos ou de transplantes de órgãos. Se eles forem doentes neurológicos, eles vão ficar menos dependentes, alguns vão poder voltar ao trabalho. Então, isso, a longo prazo, vai desonerar enormemente o sistema de saúde. Então, isso é uma perspectiva muito boa. Nós vimos com extremos bons olhos essa iniciativa do Ministério da Saúde e finalmente se convenceu que às vezes vale investir num projeto como esse. Não houve um preconceito inicial, não? Houve muito preconceito. A fase 1 de todos esses protocolos clínicos foi financiado com verbas independentes do Sistema Público de Saúde e, na verdade, todas essas terapias, todos esses estudos têm que ser financiados com verbas públicas, porque não há interesses comerciais envolvidos. Não é um produto que pode ser comercializado, não é um vidrinho que pode ser vendido. Ou seja, não vai haver um remédio que interesse a indústria farmacêutica, por exemplo? Não vai haver, então, nenhum investimento privado, não tem nenhum interesse comercial. Então, quem tem que assumir isso são os órgãos públicos de financiamento à pesquisa e ao tratamento médico. Bem, então temos um problema a mais, Ivan. Não tem interesse de laboratório, vai depender do governo. Como é que é isso hoje? Não preocupa vocês, diretamente ligados com a questão da doença, familiares? Totalmente, quer dizer, e daí a necessidade da participação de toda a sociedade civil, né, no sentido de mostrar a força, né, através de votos, através de manifestações, para que o governo exerça esse papel, que no nosso país é fundamental, né, depende do governo nesse ponto, ele tem que ter sensibilidade. Você já faz parte de uma associação que luta por isso, quer dizer, quais são as principais reivindicações? Ou seja, os doentes hoje têm um nível de assistência razoável do serviço de saúde brasileiro? Nós temos duas visões, né? De um lado, você tem que apostar no futuro, tá? Ou seja, nas novas terapêuticas, né? Que nós temos certeza que um dia vão curar. A fibrose cística é uma doença genética, tá? E está com um cromossomo só. Ela é relativamente simples, nós vamos chegar lá. Mas enquanto esse futuro não chega, nós temos que estacionar ou diminuir a deterioração das nossas crianças. Para isso tem que ter remédios que já existem e que o governo muitas vezes falha em fornecer. Tá? O governo estadual, por exemplo, às vezes para de dar um antibiótico chamado tobramicina. E a tobramicina é um antibiótico essencial. Né? Você fala no caso do estado do Rio de Janeiro. No caso aqui do estado do Rio de Janeiro. Certo. Então, ora tem, ora não tem, o pomozima e outro também. Então, você tem um uso irregular. E com isso, quer dizer, impede a nossa aposta no futuro, nas terapias genéticas, nas terapias celulares, né? Bem, vamos então agora entrar na questão do futuro e da pesquisa. Eu perguntaria ao Dr. Rafael, que perspectiva nós temos, porque na verdade são dois tipos, né? Talvez fosse bom esclarecer isso, seria terapia genética ou terapia celular. E parece que esse caso cardíaco da professora Rosália e que já avança em termos do Ministério da Saúde, é basicamente uma substituição de células do próprio paciente. Já a outra seria
uma mexida dentro da célula. Distingue melhor para a gente o que seria essa diferença. Exatamente. As terapias que a Rosália vem mencionando e que estão muito mais avançadas no com momento células maduras, células tronco maduras, são do grupo dos que nós chamamos de terapias celulares. São técnicas que visam substituição de células perdidas numa patologia degenerativa, numa doença degenerativa, ou num infarto, num acidente vascular cerebral, através da introdução de células inteiras. Essas células poderão eventualmente se integrar como novos neurônios ou novas células musculares do coração, com mais expectativa no caso das células tronco embrionárias do que nas células tronco adultas, ou poderão, por exemplo, secretar fatores de crescimento, poderão ter um efeito clínico terapêutico não ligado à diferenciação, mas ligado às suas características metabólicas quando são introduzidas no tecido. Essas são as chamadas terapias celulares. As terapias gênicas ou genéticas são um conjunto de técnicas para introduzir material genético, para introduzir genes, fragmentos de genes ou moléculas que são capazes de corrigir defeitos nos genes do próprio indivíduo. Elas são, em geral, veiculadas através do que nós chamamos de um vetor. Os vetores mais comuns utilizados experimentalmente hoje em dia são vírus, são vetores virais, ou seja, são derivados de vírus, não os vírus inteiros, mas os vírus submetidos a uma série de técnicas de engenharia genética para impedir que eles sejam patogênicos, que eles causem doenças, mas eles são capazes de carregar os genes que interessam para dentro das células pela característica que os vírus têm de infectar facilmente as células. Então, existe toda uma área de pesquisa de desenvolvimento de vetores que serve para exatamente desenvolver as ferramentas que vão ser capazes de modificar o genoma do próprio indivíduo, ou o genoma num nível localizado, modificar genes num determinado órgão que necessite de uma intervenção. Então, no caso da fibrose cística, por exemplo, sabe-se qual é o gene defeituoso e existe uma perspectiva muito real, embora ainda dependendo de muita pesquisa, de introdução de cópias normais daquele gene no pulmão dos indivíduos afetados, através do uso de um vetor, através dessa tecnologia que é chamada de terapia gênica, né? Para outras doenças existe essa possibilidade também, no caso do diabetes, no caso da hemofilia, no caso de certas doenças neurológicas, existem pesquisas nessa área. Agora, a terapia gênica, ela não tem essa prerrogativa, digamos assim, de não ser sujeita a uma boa parte dos problemas desse tipo de intervenção, que são a prerrogativa das chamadas terapias celulares com as células tronco derivadas do próprio indivíduo. Então, é uma área que necessita ainda de muita pesquisa básica, muita pesquisa fundamental, para chegar efetivamente à beira do leito dos pacientes. Bem, aí eu vou questionar um pouco o Marcelo, se ele concordaria com a Rafael quando ele disse dos prazos, né? Qual é a sua visão, isso 2 blocos atrás, de evolução da terapia gênica, ou seja, de mexer em núcleos de célula, o que você avalia enquanto possibilidade de chegar ao paciente? Bom, como o Rafael bem disse, as pesquisas com terapia gênica estão no início. Quer dizer, você precisa de um vetor para que o material genético seja introduzido na célula. E esse vetor, ele tem que ser manipulado, ele não pode causar dano à célula. E existem vários tipos de vetores, os vetores virais e não virais. Os vetores virais, que são os mais estudados no momento e provavelmente serão os mais utilizados, tem que ser muito bem estudado, porque a inserção de um gene, por exemplo, em um local que não se sabe, pode causar sérios danos à célula. Você pode causar proliferação da célula, ou causar um câncer, por exemplo. Ou então causar nessas células algum distúrbio não desejável, por exemplo, inflamações muito grandes, ou então resposta imunitária que não é desejada. Respostas inflamatórias que vão impossibilitar a terapia gênica. Então, o estudo minucioso
da terapia gênica é fundamental. Por isso que existem testes nos Estados Unidos com pacientes nesse momento. Mas todos eles, nesse momento, alguns deles deram certo, mas a barreira que se encontra é justamente qual o melhor vetor. Então fica muito difícil, pelo que eu estou depreendendo, de ter uma perspectiva. Aquela questão dos 5 ou 50 não dá para chegar perto dos números aí? Não. Bom, tem uma perspectiva, porque a ciência está avançando muito rapidamente. Quer dizer, muito rapidamente, desde que haja investimento, desde que haja muita pesquisa nisso. Então, em algum ponto vai se achar o melhor vetor, a melhor forma de se transferir esses genes. Ou seja, o acaso, que está sempre presente também na questão científica, pode eventualmente acelerar esse processo, mas ele vai ter que ser um processo talvez muito mais cuidadoso do que a utilização do tratamento celular, já com as células maduras. Por isso que tem muito que ter... mais arriscado, mexe no núcleo da célula. Exatamente, por isso que ele tem que ser muito bem pesquisado, muito bem estudado antes de se chegar ao paciente. Mesmo chegando ao paciente, os testes têm que ser de forma paulatina. Por exemplo, no caso da fibrose cística, quando se faz os primeiros testes com pacientes, como fizeram nos Estados Unidos, não se introduz o vetor diretamente no pulmão desses pacientes. A mucosa nasal, por exemplo, também é afetada. Então, se introduz na mucosa nasal e vê qual é o efeito, se tem a resposta inflamatória, qual é o efeito desse vetor e dessa transferência desse gene de forma paulatina até chegar ao paciente. Por isso, o estudo, a pesquisa, ela é fundamental, a pesquisa básica é fundamental para se chegar até o paciente. Bem, vocês estão vendo que eu não consegui arrancar prazo, mas é justo o cuidado que eles estão tendo aqui de não causar uma expectativa demasiada, né? Mas, depois de mais um pequeno intervalo, nós vamos olhar também um pouco desse aspecto que parece meio ciência ficção, estamos mexendo dentro da célula e foi um pouco isso que causou a reação e controvérsias, inclusive de caráter religioso, com as pesquisas com células embrionárias que acabaram permitidas. Voltamos já já.